Olá, bem-vindo a mais um devocional da nossa campanha nacional de jejum e oração, hoje o 38º. O assunto de hoje é contra a cultura. Antes de dar seguimento ao assunto, eu queria pensar com você o que é cultura. Cultura é o conjunto de hábitos desenvolvidos pela sociedade, que inclui, além dos hábitos, o conhecimento, a arte, os seus costumes, a lei, a moral. Tudo isso é desenvolvido pela sociedade e cria-se então a cultura do homem. O assunto que nós iremos falar hoje, que é baseado em Mateus capítulo 5, verso 20, nós estamos tratando de contracultura. Como o próprio nome já diz, é aquilo que está contra a cultura que nós desenvolvemos. E por que nós seríamos contra a cultura, que é a contracultura cristã? Porque muitos dos hábitos que nós desenvolvemos como sociedade estão em desacordo com a vontade de Deus. Estão em desacordo com aquilo com que Deus quer. Por isso, Jesus vem ensinar uma cultura que é a cultura do reino, que vai contra aquilo que a sociedade da época dizia, que era uma sociedade, e nós estamos inseridos também numa outra sociedade. Nós temos uma outra cultura. Dependendo de onde esse vídeo chegar, cada pessoa tem a sua cultura. Aqui eu falo do Amapá. O amapaense tem a cultura dele, né? Acho que uma coisa interessante, o amapaense que tem na sua cultura comer o açaí com carne seca, com camarão, com mortadela e frango, comidas salgadas. A cultura do sul, sudeste, alguns estados do nordeste já comem o açaí com doce. São culturas diferentes que têm costumes diferentes. Então, cada cultura tem a sua. E Jesus diz, em Mateus capítulo 5, verso 20, diz assim: pois eu lhe digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha que coisa fantástica. Aqui o texto é do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7 e ainda ali o 8, Jesus vai dar princípios de comportamento sobre os seus discípulos, sobre a forma como nós deveríamos comportar. E ele diz que se a nossa justiça não exceder muito a dos fariseus, não faz sentido. Por quê? Porque os fariseus tinham uma cultura extremamente religiosa. Eles viviam muito bem a sua religião, mas isso não gerava nenhuma mudança na sociedade. Por isso que Jesus vai dizer assim: vocês precisam mudar o comportamento de vocês. Aí a parte do texto bíblico que Jesus diz: ouviste o que vos disse? Eu, porém, vos digo. Por quê? Porque Jesus começa a mudar o sentido. Mateus capítulo 11, 28, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, a minha forma de interpretar a lei, parecia que o jugo de Jesus era, e parecia não, né? E o jugo de Jesus era suave e o fardo era leve. Só que o que parecia é que a forma que Jesus interpretava a lei era uma forma bem mais suave. Porque quanto à lei do sábado, Jesus às vezes curava no sábado, fazia coisas fora do normal no sábado. E aí Jesus começa a ensinar a cultura dele. Ouviste o que vos disse, não matarás? Eu, porém, vos digo, se você tiver ódio contra seu irmão, você já matou. Ouviste o que vos disse, não adulterarás? Vocês acham que adultério é deitar na cama com a outra mulher? Se você desejar no seu coração, você já adulterou. Então Jesus muda o sentido para que a gente entenda que a cultura do reino está acima da cultura da sociedade. Então, o que seria a contracultura cristã? A nossa forma de viver sincera, a nossa forma de viver cristã, não um simples compromisso religioso, não um envolvimento religioso. Nós, como brasileiros que estamos envolvidos religiosamente com tantas coisas que o país e a sociedade nos dá, mas que nós sejamos baseados nos princípios do reino. E um desafio para mim e para você é estudar melhor o Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateus, que tem muito a nos ensinar sobre a contracultura do reino. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Os princípios da nossa vida são baseados na palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, tenha um excelente dia. Nos encontramos amanhã.